Olá amigos do YouTube, amigos do Facebook, e hoje nós vamos continuar com os nossos estudos no livro de Daniel, capítulo 11, certo? Mas é importante a gente relembrar o que nós vimos no estudo anterior, para que possamos aí dar continuidade, sequência e fazer-se entender o que nós vamos ler agora, certo? Hoje nós vamos estudar dos versículos 5 até o 12. Perceberam a complexidade que é estudar Daniel 11? No vídeo anterior nós ficamos meia hora com 4 versículos. Hoje vão ser mais ou menos meia hora também, dos versículos 5 até o 12. Acabou virando uma série aqui no canal. Mas eu prometo para vocês que nós vamos concluir esse estudo. Por isso eu já quero pedir para você que seja um colaborador do canal. Como é que você pode ajudar? Compartilhando e deixando o seu like. Porque eu levei 4 dias para montar esse estudo. E eu garanto para vocês que o estudo está completamente em ordem, de acordo com a história secular, com a história bíblica. É um estudo que eu quero guardar para mim, porque no futuro eu vou precisar dele. Um estudo muito importante e que não tem igual no YouTube, pode procurar. Então ajuda, deixe seu like e compartilhe. Vamos logo ao estudo então. O que nós vimos no versículo 4, no finalzinho do estudo anterior? Estava escrito o seguinte, olha lá. Mas ele estando em pé, o seu reino será quebrado e será repartido para os 4 ventos do céu. Ele quem? Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele era o grande imperador do Império Grego. E aqui diz que estando em pé, o seu reino será quebrado. Como nós vimos no estudo anterior, Alexandre o Grande, ele reinou por apenas 13 anos e aos 33 anos de idade, morreu. Deixou 2 filhos, porém, os seus filhos foram mortos por um de seus generais. Então, se tornou uma grande briga aqui para ver quem tomaria posse desse vasto, desse grande império. Depois de 40 anos de batalha, então foi decidido que 4 generais de Alexandre o Grande tomariam o poder deste grande império grego. E ele seria repartido em 4 partes. Vamos dar uma olhada no mapa. Cassandro, que está em amarelo aí, ele reinou cerca de 358 a 297 a.C. Ele pegou a Macedônia e a maior parte da Grécia e partes da Trácia. O Lisímaco, que é representado em verde aí no mapa, ele reinou cerca de 361 a 281 a.C. e ele pegou partes do que incluía a Lídia, a Jônia, a Frígia e outras partes do que hoje é a atual Turquia. Acredita-se que Cassandro, esse de amarelo aí, representado por amarelo, ele teria tirado a vida dos filhos de Alexandre o Grande, certo? O terceiro imperador, terceiro general que ficou aí em posse do Império Grego foi Ptolomeu I, falecido em 283 a.C. Ele ficou com partes do que seria o Egito e toda ali a parte da Palestina, tá? Ficou em posse também da terra de Israel. O último dos imperadores que nós vamos listar é essa grande e vasta região em vermelho aí. É o Seleuco, falecido em 281 a.C. Ele ficou com o que hoje nós conhecemos como atual Irã, Iraque, a Síria e partes da Ásia Central, chegando tão longe, ali até na figura ali do leopardo, até a Índia. Muito bem. E esses 4 generais, eles começam aí a guerrear por poder. Eles não se contentam no território que pegaram do Império Grego, mas eles começam a se degladiar por poder e por posse de terras. Lisímaco e Cassandro, como eles ficaram distantes de Israel e as batalhas deles não influenciaram em nada no povo hebreu, então eles não foram registrados. Mas, como vocês podem ver, Ptolomeu e Seleuco, eles ficaram aí com terras muito próximas às de Israel. Então a profecia conta sobre essa desavença entre Ptolomeu e Seleuco por causa dessas terras. E no meio de tudo isso estava o povo hebreu, a nação de Israel, que sofria com essas guerras. E nós vamos ver hoje a trama política, as guerras, as batalhas, o jogo de engano, tudo isso que foi feito entre o Império Ptolomaico
e o Império Seleucida por poder. E no meio disso tudo, a nação de Israel sofrendo em cada empreendida, em cada jornada de batalha dessas. Muito bem, vamos ler agora o versículo 5. Vamos ler juntos. O rei do sul será forte, como também é um de seus príncipes. E esse será mais forte do que ele, e reinará, e grande será o seu domínio. Rei do sul. Rei do sul é Ptolomeu I, que ficou com o Egito e grande parte da Palestina. Mas diz que este será mais forte do que ele. Um dos príncipes será mais forte. É quem? Seleuco I. Ele ficou com uma região muito maior. Consequentemente, com um exército muito maior. E esses dois vão brigar por poder, tá? E diz que esse segundo, grande será o seu domínio. Olha como que a Bíblia descreve perfeitamente. O rei do sul, Seleuco, ficou com um império muito vasto, dá quase 3 vezes o território que ficou para Ptolomeu. Então, grande o domínio dele. Até então, a Bíblia retrata perfeitamente os acontecimentos históricos comprovados pela arqueologia. Mas o que eu posso dar minha opinião pessoal aí nesse assunto é que não bastava esse vasto território que ficou na posse de Seleuco. Ele queria mais. Eu tenho a minha opinião pessoal de que o que ele queria mesmo era a Terra Santa, era Jerusalém, era Israel. Ele tinha em suas mãos a maior cidade da sua época, Babilônia, que foi também uma das capitais do seu grande império. Mas ele queria a Terra Santa. E por isso se degladiava, brigava constantemente com Ptolomeu por poder. Vamos fazer a leitura do versículo 6 agora e fazer o comentário. Mas ao cabo de anos eles se aliarão. A filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado. Ela, porém, não conservará a força de seu braço, nem subsistirá ele, nem o seu braço, mas será ela entregue e bem assim os que a tiverem trazido a seu pai, e o que fortalecia naqueles tempos. Pois bem, nós vimos que Alexandre o Grande ele promoveu a helenização do mundo na época dele. O que era a helenização? Era difundir a cultura grega e fundir a cultura grega com culturas de outros povos. Ele chegava, conquistava os povos, mas não destruía a cultura deles. Fundia com a cultura grega. Ptolomeu segue o mesmo rumo e ele fundiu a cultura grega com a cultura egípcia. E na cultura egípcia, as mulheres tinham um papel importantíssimo quando rainhas. Elas reinavam, de fato, junto com seus maridos. Elas estavam só um degrauzinho abaixo do faraó, mas eram também rainhas, diferente dos costumes lá do Oriente, onde as rainhas pouco importavam ali na história e pouco participavam das decisões do governo. Sabendo disso, o que Ptolomeu I fez? Ele passou a dar suas filhas em casamento aos reis, aos imperadores lá do sul, pertencentes aí ao Império Seleucida. Dessa forma, os filhos que nasciam eram herdeiros do trono e assim ele mantinha paz entre os impérios e também domínio, porque as crianças nascidas que futuramente herdariam o trono seriam seus netos, tinham um vínculo familiar. Então ele começou a fazer isso. E se quando as suas filhas estavam ali casadas com reis seleucidas, valia ainda para eles a cultura egípcia. Elas tinham um grande poder de reinado. Morrendo Ptolomeu I, o seu sucessor foi Ptolomeu II, Ptolomeu Filadelfo, que reinou de 285 a 246 a.C. E o que ele fez? Ele deu a sua filha, chamada Berenice, como esposa para Antíoco II, conhecido como Antíoco Teos, que reinou de 261 a 247 no Império Seleucida, no Reino do Sul, ou nós vamos chamar também da Síria. Então ele deu a sua filha Berenice como esposa para o mais importante rei do Império Sírio,
O que ia acontecer? O filho da Berenice, seria o novo herdeiro do trono. E então ele estaria com todo aquele império nas mãos, sem risco de guerra. Mas o Antíoco II, Teos, ele era casado com Laodice. E o acordo fechado entre Ptolomeu II e Antíoco Teos era que daria sua filha Berenice em casamento a ele, porém o combinado era que ele deveria se divorciar de Laodice e também fizer com que o filho de Laodice, que era o seu primogênito, renunciasse ao trono. Assim foi feito. Pois bem, o tempo passou, Ptolomeu II veio a falecer. Antíoco II Teos, que não é bobo nem nada, o que ele resolveu fazer? Falou, olha, com quem eu tinha combinado faleceu, então eu vou pegar agora a minha esposa, a Laodice, e vou trazer para cá, de volta para minha casa, e vou ficar com 2 esposas. E assim Antíoco II fez. Porém, Laodice, que tinha um coração muito mau e bastante rancorosa, o que ela fez? Ela envenenou Berenice, o filho de Berenice e também o seu marido, Antíoco II. Ela envenenou a todos. Então Berenice, a então rainha da Síria, pegou a coroa e deu a um de seus filhos, o Seleuco Calínico, que reinou de 246 a 225 a.C. E o reino ficou para eles. Mas é claro que isso foi uma afronta grande contra Ptolomeu, né? Contra o Império Ptolomaico, contra o reinado do norte. Isso foi uma ofensa terrível. E isso não ia ficar barato. Não ia ficar assim, com certeza não. Vamos fazer a leitura dos versículos 7 e 8. Vamos lá. Mas no renovo das raízes dela se levantará em seu lugar, e virá o exército e entrará na fortaleza do rei do norte, e operará contra eles e prevalecerá. Também os seus deuses, juntamente com as suas imagens de fundição, com os seus vasos preciosos de prata e ouro, ele os levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele deixará de atacar o rei do norte. Pois bem, o então irmão de Berenice acaba de assumir o trono lá no Egito, Ptolomeu III, que é conhecido como Ptolomeu Evérgita. Ele reinou de 224 a 221 a.C. E ele decidiu que não ia deixar barato esse negócio da irmã dele ser envenenada, o seu sobrinho, e desse acordo ter sido quebrado dessa forma. Então ele se levanta para se vingar do Império Sírio. O rei do sul se levanta contra o rei do norte. E aqui nós vemos no texto, né, que ele vai entrar na fortaleza do rei do norte, vai operar contra eles e vai prevalecer. E também os deuses deles, as suas imagens de escultura, e também seu ouro e sua prata, serão confiscados e levados para o Egito. E assim se fez, e a palavra de Deus se cumpriu. Ptolomeu III invadiu a Síria, matou Laodice, seu filho, e todos aqueles que conspiraram junto com ela. Depois ele entrou na fortaleza de Babilônia, invadiu o templo e a casa do tesouro, e levou toneladas de ouro, prata e todas as imagens e escultura dos deuses caldeus e dos deuses gregos. Levou tudo embora, confiscado para o Egito. Essa foi uma grande vitória do rei do norte. Com essa levantada do Império Ptolomaico, né, do rei do sul, Israel começou a fazer aliança com eles. E o Ptolomeu III, Ptolomeu II, eles encheram Israel de promessas, prometeram que eles estariam bem protegidos e bem guardados. E Israel fez aliança com eles e começou a confiar neles. Nos estudos que nós fizemos em Ezequiel, nós vimos que isso foi uma grande abominação ao Senhor. Quando lá nos tempos do reinado de Nabucodonosor, no Império Babilônio, Israel confiou no Egito como força militar e tomou um grande tombo. Parece que 70 anos de cativeiro para os israelenses ainda não serviu de nada.
Os judeus continuaram ainda confiando em homens e por isso iam sofrer muito com as guerras entre os dois povos. Vamos relembrar esse texto. Aparece aí na tela o vídeo do estudo completo de Ezequiel 29. Convido você a assistir. Vamos ler uma passagem dele. Ezequiel capítulo 29, versículos 6 e 7. Diz o seguinte: E saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, porque tu tens sido um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te eles na mão, tu quebraste e lhes rasgaste todo o ombro. E quando em ti se apoiaram, tu quebraste, fazendo estremecer todos os seus lombos. E Deus aqui revela para Ezequiel, no capítulo 29, que o Egito tinha sido um bordão de cana, ou seja, uma bengalinha feita de cana. É claro que não vai suportar o peso de uma pessoa. E neles Israel se apoiaram e neles Israel caíram. E agora eles voltam a repetir o mesmo erro. Vendo a vitória incrível de Ptolomeu III, eles acreditaram que mais uma vez seriam protegidos pelo Egito, voltando a cair no velho erro. O homem se esquece fácil das desventuras que tem na vida. Ao invés de tomar as lições do passado como exemplo, ele se esquece e volta a recair nos mesmos erros. Vamos dar prosseguimento ao estudo. No versículo 9, nós vemos que o rei do norte, o rei da Síria, ele tenta uma revanche contra o rei do sul. Vamos ler o versículo 9. E entrará no reino do sul, mas voltará para a sua terra. Lá para meados de 240 a.C., Seleuco II ele empreendeu uma campanha de vingança contra o Egito, para resgatar o ouro, os despojos levados lá da Babilônia e também os deuses de pedra, as imagens de escultura. Mas ele fracassou miseravelmente nessa empreitada. Além de ser bem mal recebido pelo exército egípcio, ser derrotado em campo aberto, ainda por cima deu uma tempestade de areia tremenda e os exércitos sírios foram engolidos por uma tempestade de areia. Voltou derrotado e fracassado para a Síria. Vamos ler o versículo 10. Mas seus filhos intervirão e reunirão uma grande multidão com grandes forças, a qual avançará e inundará e passará para diante, e voltando levará a guerra até a sua fortaleza. E parecia que o Egito ia reinar tranquilo e sossegado com Ptolomeu III, que nada afetaria o Egito. Porém, Seleuco II veio a falecer, Seleuco III assumiu o trono, e com a morte de Seleuco III, em seu lugar assume Antíoco III, conhecido como Antíoco o Grande, que ele reinou por volta de 223 a 187 a.C. No ano de 240 a.C., Antíoco o Grande ele reuniu um numerosíssimo exército. Ele foi lá buscar soldados de todas as partes do seu império. E ele marchou contra a Palestina. Ele não desceu até o Egito, mas ele conquistou aquela parte da Palestina que pertencia ao império do rei do sul, ao império ptolomaico. E ele tomou toda a Palestina. Israel, que tinha confiado aí no rei do Egito, mais uma vez se quebra todo. Entre essas indas e vindas de guerra, sempre Israel era quem mais sofria. E agora, essa parte aí de terra, esse grande território, que é conhecido hoje por nós como Palestina, está agora anexado ao Império Sírio, ao Império do Rei do Norte. Ele conseguiu esta grande vitória. E eu volto aí a reiterar o que eu já disse anteriormente. Eu não falei para vocês que toda essa disputa é por causa da Terra Santa? Olha o tamanho do império dos Seleucidas. Tamanho do Império Sírio, do Rei do Norte. Mas o que eles queriam mesmo era aquele pedacinho de terra onde Deus prometeu que no futuro o seu filho amado vai reinar. Toda a batalha é por causa disso. Infelizmente, o povo de Deus, os judeus, deixaram muitas vezes de confiar em Deus, confiaram nos homens e por isso eles são tão massacrados. E essa briga de rei do norte com rei do sul
ainda não acabou e, como dizemos aqui no interior, ainda vai dar muito pano para manga. E vamos prosseguir com o estudo. Vamos ler agora os versículos 11 e 12, já para encerrarmos essa parte do estudo. Vamos lá. Então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue na mão daquele. E a multidão será levada, e o coração dele se exaltará, mas, ainda que derrubará miríades, não prevalecerá. Então nós vemos que o rei do sul se exasperou. Ele não deixou barato aquilo que aconteceu, ter perdido o território palestino. Então, quando o rei, o Ptolomeu IV, assume o trono, ele decide que vai recuperar aquela parte do território perdida para os sírios. E ele sobe novamente para reconquistar a Palestina no ano de 217 a.C. Antíoco III, vendo isso, preparou uma multidão ainda maior do que aquela primeira que havia conquistado ali o território palestino. Mas mesmo assim, ele não conseguiu prevalecer, como diz aí a profecia, e foi derrotado, e a Palestina voltou para a posse dos Ptolomeus. Porém, nós vimos aqui, no finalzinho do versículo 12, que diz de Ptolomeu: ainda que derrube miríades. O que é miríades? São milhares de pessoas formando um exército, milhares de soldados. Diz que ainda que ele derrube miríades, milhares de soldados, ainda assim não prevalecerá. Isso quer dizer que, mesmo que Ptolomeu IV tenha conseguido essa vitória, recuperado novamente o território palestino, ainda assim ele não prevalecerá. O rei da Síria ainda assim o derrotará novamente. Isso aí é assunto para o próximo vídeo, tá? Então aguarde, acompanhe a série e dá uma força. Mas nós podemos tirar lições valiosas do que nós aprendemos hoje, tá bom? Vamos a elas. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, versículo 25, ele disse o seguinte: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. O Império de Alexandre o Grande cresceu de forma muito rápida e grande em apenas 13 anos de reinado. Porém, depois de dividido, nós vemos que um império dividido ele não se sustenta. Por isso que Cristo disse isso. Todo reino dividido contra si mesmo cairá. Por isso que é importante a união e a fidelidade e a confiança. Qualquer empreitada que você for fazer na sua vida, que for dividida, ela não dará certo. Terá momentos de paz, mas no final, se tiver dividido contra si mesmo, cairá. Essa é uma lição importantíssima para nossas vidas. Outra lição importante que a gente não pode deixar de frisar nesse estudo é o perdão. Se os dois tivessem se perdoado por aqueles 40 anos de guerra que lutaram para dividir esse império e tivessem trabalhado juntos, o Império Grego teria durado muito, muito mais tempo. O Império Grego foi um dos mais curtos dos impérios de duração. Mas o ódio e o rancor, que um sentia pelo outro, perdurou de geração por geração. Nós vemos quantos reis passando. É Ptolomeu I, Ptolomeu II, chegamos até no Ptolomeu IV. É Seleuco I, Seleuco II, Antíoco daqui, Antíoco de lá. Por isso é tão difícil preparar o estudo de tantos nomes parecidos. Mas nós vemos quanto que o poder mudou de mão e aquele ódio e rancor também foi seguindo eles como uma doença hereditária. É por isso que o perdão é muito mais valioso. O ódio entre esses dois impérios causou muita destruição. E milhares, talvez até milhões de vidas inocentes morreram por falta do perdão. Nós, como cristãos, devemos levar isso para a nossa vida.
essa lição valiosíssima. O perdão é muito melhor do que o rancor. E esse foi o estudo de hoje. E semana que vem, se tudo correr bem, nós vamos continuar do versículo 13 em diante. Então, não perca os próximos estudos, acompanhe os vídeos aí e dá uma força. Deixa o like e compartilhe. Muito obrigado!